Vou passar, então, para o conteúdo. Qual que é a lógica, assim, dos módulos, como é que a gente vai construindo o raciocínio, porque a gente vai montando, eu brinquei assim, a gente vai montando os tijolinhos, tá? Vai um em cima do outro, então tem que ir um passo de cada vez, que já é muita coisa, né? A gente começa com o Como Ser Mais Feliz com Seu Dinheiro, que tem aulinhas sobre como a gente ser mais feliz com o nosso dinheiro, experimentos científicos, assim, que descobriram algumas coisas que é interessante. E a gente vai também olhar para como que está a sua vida financeira hoje. Então, quais bancos que você tem conta, o que você tem de parcela, quais foram os seus gastos nos últimos 3 meses, para a gente ter uma base para depois pensar o orçamento. E aí, assim, é um que dói um pouquinho, mas é importante. É Conta aí, Duda. horrível. É horrível. Você vê, tipo, o tanto de dinheiro que você gastou numa coisa que às vezes você nem pensava sobre aquilo. No meu caso, acho que foi tipo Mercado e Uber, né, Ana? Uhum, sim. Fez bastante diferença, mas é assim, bem impactante. Dói, mas isso é importante, que a gente entendeu que ele era um ponto para a gente resolver e tomar cuidado e pensar nas próximas etapas, né, com mais cuidado, assim. E aí, depois a gente vai para o Criando o Orçamento Realista, que é a gente entender, dentro da sua renda, quanto mais ou menos a gente consegue deixar para o presente, quanto para o futuro, quanto que você vai gastar com cada item do seu orçamento, como é que é a sua rotina, para a gente encaixar da sua rotina com os seus gastos. E aí a gente vai criar um orçamento ali bem bonito, com tudo que cabe da sua vida, do seu padrão de vida, assim. Conta, Duda, como é que é ali depois do orçamento? Essa parte do orçamento, para mim, eu achei que ia ser bem difícil, assim, me organizar, e principalmente de seguir isso. Acho que depois que você faz o exercício 1, fica um pouco mais claro para você onde que você tem que direcionar seus gastos. Mas, por exemplo, no caso do meu orçamento, eu recém mudei de cidade. Então, eu gasto um pouco mais com aluguel, eu tinha casa na cidade antiga, então a gente fez algumas alterações. Por exemplo, aposentadoria. A minha aposentadoria hoje eu não deposito tanto que é recomendado, né, Ana? Uhum. Mas que antes eu não direcionava nada, então agora está indo uma parte. E aí, pelo menos para mim, quando a gente coloca os valores lá, é um pouco complexo, assim, você pensar que vai ser uma amarração, assim, que é uma coisa que você vai ter que acompanhar. Mas eu acho que quanto mais a gente vai fazendo, mais natural vai ficando. E eu achei que foi uma coisa boa ele ser nos primeiros módulos para a gente ter esse acompanhamento. Acho que a gente ficou 2 meses que eu fiquei fazendo o orçamento junto com a Ana. E Uhum. aí, por exemplo, agora nesse terceiro mês, na semana passada eu não consegui, para mim foi melhor fazer o acompanhamento toda semana. Toda semana eu faço um mini fechamento. E Uhum. aí, nessa última semana, aconteceram algumas coisas e eu não consegui fazer. Aí eu fui fazer essa semana e realmente eu estava dentro do meu orçamento. Eu mostrei para uma Uhum. amiga minha assim: Legal. o valor que eu tinha na conta estava menor do que o valor do meu cartão, então tá tudo certo. Uhum. Isso. De É. saber assim o que esperar, né? Acho que a gente vai acostumando. Uhum. A Ana colocou ali uma divisão por semana que para mim não tinha funcionado muito. Eu coloquei um valor mensal e aí eu vou organizando. Por exemplo, sei lá, essa semana eu vou fazer tal coisa, e aí não fez sentido muito para mim dividir por semana. Mas aquela Uhum. limitação no mês a gente vai acompanhando, né? Tipo, vai cada vez mais vai encaixando na sua rotina aquilo. E se não fizer sentido também, a gente pode mudar o orçamento ali. Mas eu É. acho que de todas as ferramentas a gente se descobre bastante assim, mas o orçamento é o que eu uso mais frequentemente, tipo, que eu abro toda semana. Uhum. E a Duda já foi falando até um pouco do para frente, né? Que é o sistema de organização. Então, já foi contando um pouco como que ela coloca esse orçamento em prática, né? Porque se a gente cria um orçamento, beleza, ele tá lindo ali, uma teoria. Legal. E aí, como é que a gente leva para a prática? E é o que a Duda já foi falando. Então, ela usa planilha, ou mesmo quando ela não acompanhou pela planilha, ela sabia que se o que tinha dentro da conta dela estava maior do que o do cartão, ela sabia que estava tudo bem. Então, a gente vai criando algumas ferramentas ali para a gente conseguir ficar dentro desse orçamento que a gente se propôs. Aqui também a gente já começa a pensar alguns desafios comportamentais, assim, dentro da sua organização financeira,
né? Então, a Duda já até falou um pouco do exemplo do supermercado, que a gente percebeu que ela comprava o supermercado um pouco descoordenado, o supermercado mais caro e tal, e aí a gente já foi pensando ali, ó, chama um barato perto da casa dela, organizou a lista de compras, e aí, tipo assim, já melhorou um tanto, uma coisa que era difícil ali, que acabava gastando muito. Então, a gente conecta ali o orçamento com a prática mesmo. Então, no dia a dia, como é que a gente vai colocar isso em prática? É o foco aqui do módulo 3. Então, se vocês estiverem lá criando orçamento e falar, tá, e agora, como é que eu controlo isso? Calma, nós vamos chegar. É o próximo passo. E aí, depois, a gente vai para o dinheiro a humanas, que é a parte da gente olhar para o passado. Então, assim, a parte bem a terapia quase, assim, gente, que a gente pensar a nossa história com o dinheiro, entender um pouco por que a gente pensa do jeito que a gente pensa o dinheiro. Então, o que você lembra da sua infância, adolescência, e assim, é muito legal, porque a gente consegue, parece que se entender de um jeito muito diferente, assim, sabe, se acolher, falar, nossa, entendi tudo que eu passei, mas deixa eu entender o que eu quero levar para frente. E a gente consegue ver ali do seu pensamento onde que está um pouco desalinhado com o que a gente quer, né? Com o que você quer seguir para frente, assim. Conta um pouquinho, Duda. Eu ia falar justamente isso. Eu acho que o módulo 4, assim, que nem você falou, é bastante de terapia, de você entender os seus valores e como isso se relaciona com dinheiro. Por exemplo, para mim, segurança é um valor muito importante. E isso, para mim, está muito relacionado com o meu dinheiro. A minha mãe, ela tem uma doença e para mim é muito importante que, se minha mãe precisar de alguma coisa, eu consiga bancar isso para ela. Então, para mim, faz sentido, por exemplo, ter uma reserva de emergência um pouco maior do que para uma pessoa que não tem essa situação. E aí eu acho que é isso que é legal no orçamento, assim, da gente conseguir entender. Por exemplo, eu não abro mão de fazer uma viagem por ano, para mim isso é muito importante. Mas eu abro mão de tomar café na rua todo dia de manhã. E nesse sentido desses ajustes, assim, que no começo é um pouco difícil, né? Mas Uhum, depois que a gente se habitua, eu acho que fica uma coisa muito, muito mais natural, assim, de você saber que o seu dinheiro está indo para realizar seus sonhos, e não que você está gastando ele numa coisa que para você nem faz tanto sentido, sabe? Acho que você direcionando o seu dinheiro para onde é importante para você, e aí é muito relativo o que é importante, né? Você talvez dá mais valor, e aí está relacionado com a parte da felicidade ali, né? uhum. Esse ponto é bem legal que a Duda está falando, assim. É que, gente, eu vou dar ferramentas para vocês decidirem o que vocês querem fazer da vida, entendeu? Eu não falo o que é certo, o que é errado, assim, talvez eu só vou falar assim, vão ter uma reserva de emergência sim, e vão poupar para aposentadoria sim, mas, de resto, mesmo entender o que é importante para você, e você vai saber escolher melhor, porque você vai enxergar melhor o que está acontecendo, né, é bem isso, assim, de vocês que são donas, né, do dinheiro e da vida, eu só vou dar aqui ferramentas para vocês viverem mais alinhado com o que vocês realmente querem, né. Eu acho que no meu caso ali na parte do dinheiro e de humanas, eu vi bastante que eu tinha medo do dinheiro, tipo, medo de enxergar o que estava acontecendo, medo de olhar minha conta, eu não via assim o quanto eu estava gastando em uma coisa, o quanto eu estava gastando para isso. As coisas que deram certo na minha vida, assim, que eu viajei e tal, foi tudo meio na louca, mas não, eu não estava assim me planejando, sabe? Tipo, para mim é importante a gente. É importante ter uma casa. Eu tô de algum jeito me planejando para isso? Não. Então, Uhum, beleza, no momento eu não consigo investir o tanto que eu gostaria nisso, mas uma parte já é melhor que nada, sabe? E aí as coisas vão mudando. Talvez a gente pense no orçamento como muito uma prisão, mas ele é muito libertador, sabe? Beleza, sei lá, esse mês a Ana gosta de creme. Vocês vão descobrir. Esse mês tinha uma promoção muito boa no Boticário e a Ana comprou R$ 100 de creme. Mas ela vai a pé de Uber para não pegar Uber vários dias, entendeu? De você ir fazendo uhum, essas compensações. E aí tem uma coisa no legal. orçamento muito maravilhosa que é o que quiser. Que Uhum, você pode comprar qualquer coisa que você quiser. Fica louca naquele mês.
Cada um vai ter o seu que quiser, proporcional. Mas você pode, isso não é uma coisa que te prende, sabe? E, por exemplo, para mim, eu ajustei muita coisa no mercado. Eu ia no mercado, passava no corredor e pegava o que eu queria. Aí no meio da semana eu tava sem arroz. E aí, por exemplo, para mim, no mercado, eu tenho um o que quiser no mercado. Se eu passar e olhar uma bolacha e quiser comprar aquela bolacha, eu tenho aquele o que quiser. E aí, para mim, nesse sentido, eu achei que ia ser assim, sabe? Aí eu tenho R$ 27,35 para gastar nisso. Mas não, é um direcionamento, mas não é uma prisão, sabe? Você pode mexer naquilo. Esse mês passado eu fui para casa da minha família. E aí eu gastei mais em passagem. Beleza. Mas Aí gastei gastou mais menos. em outra coisa. Isso, mas eu estava sabendo disso. Eu Uhum. não abri o aplicativo do banco e minha fatura, eu não sabia o que estava lá, sabe? Eu acho que essa previsão me trouxe muita tranquilidade. Uhum. Perfeito, Duda. E, e aí, então já olhamos o passado, presente, agora nós vamos para o futuro. Que a gente já sabe o quanto que sobra, já rodamos o orçamento ali pelo menos um mês para entender que a gente dá conta, ou então já para repensar alguma coisa. Aí a gente vai para o quanto custa seus sonhos e metas. Cadê? A Isa chegou aí. Acho que vai ser legal. Vou chamar também a Isa para falar. Que a Isa foi também da turma 9, mas acabou ficando doente no meio do caminho, né? Isa teve uns contratempos, assim, um pouco mais radicais. E aí, hoje eu fiz com ela a última monitoria, que é onde a gente trabalha o dinheiro é humanas e o quanto custa seus sonhos e metas, para construir o planejamento financeiro juntas. Né, esse é o que a gente faz na segunda monitoria individual. E deixa eu explicar a primeira também, né? A primeira é aqui depois do módulo 3, que aí vocês fizeram um orçamento, pensaram um sistema de organização financeira, e aí, na monitoria individual, você vai me contar o que você pensou, vou checar com você seu orçamento, tirar dúvida, ou então você fala, nossa, Ana, para essa situação eu não consegui pensar uma solução, então vou estar lá para te ajudar, e para também um pouco assim, conferir que você está aproveitando tudo que podia estar aproveitando. E aí, Para mim, essa parte da monitoria com a Ana foi bem importante. A gente, que nem você falou assim, rodar uns 2 meses junto com o orçamento para ir fazendo esses ajustes. Talvez era justamente naquela chavinha ali que eu ia ter desistido, sabe? Tipo, no primeiro mês não bateu, não está funcionando isso aqui. E aí, que você falou que você é bem, bem criteriosa ali nas datas, mas para mim foi bem importante, sabe? Ter esse acompanhamento, aproveitar esse acompanhamento. Sim, nossa, é muito importante isso, porque, gente, ainda assim, tem muito conteúdo, né, Dudu, mas ainda chega com dúvidas, normal, vocês estão vivendo isso pela primeira vez, né, e é muita informação. E aí na monitoria dá já para entender o que são suas dúvidas mesmo e ir tapando os buracos ali do que ficou de dúvida, sabe? E aí, no quanto custa seus sonhos e metas, o trabalho é vocês entenderem, assim, o que é a prioridade para vocês. Então, igual a Duda tá falando, para mim, muito importante segurança. Então, acho que para mim faz sentido sem querer comprar um apartamento. Talvez para outra pessoa vai ser assim, nossa, é mais importante para mim aproveitar muitas experiências, quero viajar muito, enfim. Então, vai ser outras prioridades. E descobrindo quanto que custa esses sonhos. Porque às vezes a gente nem olha quanto que é e já está achando que não dá conta e nem começa a guardar dinheiro porque já acha que não dá conta, né? Então, o foco desse módulo aqui é a gente entender o que a gente quer e quanto que custa. E aí vai ter aulas ali guiando vocês, aulas, planilhas, né? Enfim, as ferramentas. Nesse módulo também a gente faz a simulação da aposentadoria, que é um sonho, né, gente? Queremos aposentar um dia. E aí, vocês vão preencher o formulário, vou fazer o de cada uma, personalizado, gravar eu fazendo, e depois a gente tira dúvidas e acerta, assim, que já vai estar encaixado ali nos sonhos. Então, realmente, quando a gente for pensar esses sonhos e metas, tipo isso, apartamento, viagem, mudar de casa, enfim, já é com o dinheiro depois da aposentadoria. Então, a aposentadoria já está como uma conta ali do mês. E aí, depois a gente junta todas essas pecinhas aqui, presente e futuro, e temos o planejamento financeiro geral, assim.
Aí eu vou pedir para a Isa falar primeiro, porque o dela foi hoje, né, Isa? Então tá tudo bem fresquinho, quando um pouquinho. Como é que foi para você o módulo, o 4, 4 5, assim, Isa? Para mim, o 4, gente, ele é um processo terapêutico. Acho que a gente passou uma hora, quase uma hora inteira falando sobre o módulo 4, porque para mim, eu não sei se todo mundo que faz terapia já teve alguma experiência, mas para mim foi um processo bem terapêutico, assim, de escrever o documentozinho lá dos preceitos, não sei se, enfim, depois vocês vão abrir, a princípio você abre e você fala, acho que não tenho muita coisa para escrever e etc, mas eu sugiro fazer uma coisa meio escrita terapêutica para quem já fez, diário, que é começar meio que vomitar algumas coisas ali, e aí, eventualmente, se você conseguir ter tempo, revisitar esse documento, porque para mim ele foi extremamente importante, até para chegar e amarrar no módulo 5, porque, enfim, você vai escrevendo e depois eu fui lendo e aí eu fui entendendo muita coisa para mim, assim, que eu não conseguia entender lá nos primeiros módulos. Então, eu falei para Ana, eu sempre fui uma pessoa que eu tive um pouco de hipervigilância, assim, tô passando por um período que eu tô um pouco descontrolada, assim, meio maluca das ideias, mas, no geral, eu tenho muita hipervigilância e eu não tenho muitos metas, muitos sonhos. E fazendo a questão dos preceitos, preenchendo certinho, né, fazendo todo o módulo, eu consegui fazer uma análise, chegar numa conclusão e amarrar aquilo. E aí eu estava conversando disso com a Ana hoje, que eu acho que como você começa a entender algumas coisas, como começa a ficar mais claro para você algumas memórias sobre o dinheiro, de onde vem algumas crenças e tudo mais, você começa, talvez, a encerrar alguns ciclos, assim, bem coisa terapêutica, mesmo para você conseguir olhar para o módulo 5 de sonhos e metas de outro jeito. E aí, nossa, aí muda tudo, porque eu senti, assim, e a gente falou isso um pouquinho chegando nas minhas conclusões, que era que eu nunca tive sonhos e metas como algo possível para mim. Então, eu meio que barro essa ideia. Então, mesmo fazer todo o curso e tudo mais, olhar muito para frente, para mim, era muito irreal. Então, passar por esse processo, assim, de entender por que que isso era irreal para mim, e por que que eu não conseguia, por que que me dava tanta agonia, porque não era simplesmente uma coisa, tipo, racional, assim. Eu só me sabotava e, tipo assim, não, isso aqui eu não consigo, eu tenho essa quantidade de dinheiro aqui guardado, então para mim tá tudo bem. Mas eu não tinha coisas a longo prazo planejadas. E aí, enfim, conseguir entender isso e tudo mais de forma mais racional me fez travar um pouco assim, tudo bem, agora isso aqui eu não preciso mais disso, isso aqui travou, isso aqui é do meu passado e agora eu consigo, tipo, eu preciso fazer os sonhos e metas. E aí, se olhar com valores e tudo mais, você sai daquela sensação de agonia inicial, assim, de olhar para o dinheiro, e aí ele começa a te dar um pouco de esperança, um pouco de perspectiva mesmo, assim. Então, eu acho que foram os meus, eu falei para a Ana isso, esses foram os meus módulos favoritos, assim. Realmente, você precisa dos dias para chegar lá, mas eu acho que você encerra um ciclo, assim, você fecha uma linha de raciocínio que é extremamente importante. Então, meu conselho para vocês gente, dá muita agonia no começo, só a gente sofre. Mas a sensação final, assim, do último dia, ela é maravilhosa, assim, tipo, eu fiquei de bom humor depois que eu saí do mentoria. Foi bem legal. Obrigada, Isa. Amei. Duda, você conta um pouquinho aí também do módulo 5 e 6. Eu acho que, para mim, terminar o curso me trouxe uma sensação de independência muito grande. Até comentei com a Ana. Eu acho que, principalmente a gente sendo mulher, a gente sempre quer, talvez, terceirizar um pouquinho essa decisão. Não necessariamente para um homem, mas para outra pessoa. A gente sente que a gente não tem a capacidade de tomar essas decisões. Mas eu acho que a gente tem sim. E para mim ficou muito claro que não tem ninguém melhor que eu para decidir a minha vida, sabe? E aí, assim, que nem a Isa comentou, que para ela ela não tinha os sonhos e metas muito, muito definidos. Eu já tenho, tipo, sonhos demais. E aí, acho que para mim foi bastante a questão de priorizar, sabe? Agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Vamos um passinho por vez. E a questão de terapia também, acho que realmente, assim, são umas feridas bem. É bem difícil a gente encarar, sabe? De olhar as contas, olhar tudo, ver o que a gente pode, o que a gente não pode.
mas eu acho que isso traz assim um poder para a gente, de você poder decidir o que você quer ou não. O dinheiro, acho que aqui todo mundo trabalha, todo mundo é dono do seu dinheiro, de você falar assim, se eu quiser gastar o meu salário inteiro em bicicleta, eu vou. É de bom tom? Não é de bom tom. Mas de você ter esse poder de decisão, sabe? Acho que isso é muito poderoso. Libertador, assim, né, Duda? Eu tenho uma coisa legal que você falou algumas vezes, que era assim, que você tinha medo de saber o que estava acontecendo. E aí, agora que você consegue ver, você pensa assim, gente, mas ia continuar acontecendo do mesmo jeito, só eu não estava vendo, a realidade não mudava. Né? Tava acontecendo. E acho que agora, justamente, para mim foi muito visual, sabe? A planilha, para mim, eu e a Ana fizemos algumas alterações lá que eu falei que para mim fazia sentido. Você vai avaliando isso, por isso que eu acho que é legal fazer o orçamento no começo, e aí você vai ajustando, sabe? E aí você vai identificando, assim, o que você precisa para aquilo funcionar para você. Não é uma coisa tão engessada. Perfeito. Isa, você levantou a mão. Não, só para complementar um pouco o que a Duda estava falando, que eu acho que é realmente isso, assim, às vezes a gente acha, eu pelo menos eu cheguei com uma noção muito, tipo assim, eu tenho uma visibilidade muito clara das minhas finanças, tá tudo sob controle, mas eu quero me organizar para, enfim, fazer coisas no futuro. Quando você começa a fazer as planilhas, entender um pouco melhor, você vê que a sua visibilidade é um pouco limitada, assim, o seu campo de visão ele não tá tão apurado quanto parece, assim. Mas, e aí é isso, o primeiro olhar é tipo assim, um pouco de tristeza, porque você fica, nossa, eu não estava considerando isso, ou eu não estava olhando para esse jeito, enfim, é um pouco agonizante. E depois, eu acho que é isso, assim, você dá uma chavinha, assim, que vira, e que é realmente poderoso, que é no sentido de, e chegar no último módulo pensar, essa é minha prioridade, isso aqui é um sonho, é uma meta. Então, eu consigo organizar e mexer nesse orçamento de uma forma mais confiante, porque isso aqui vai acontecer, tipo assim, e no último módulo que tem aquela planilha gigante que a gente vê, uma projeção de 2, 3 anos, ela é isso, assim, você consegue ver como é possível e como você consegue mexer no seu orçamento do dia a dia, assim, então você começa meio, assim, quase um estranho, né, você olhar para as planilhas e tudo mais, olhar para os números, e depois você vai ganhando uma confiança, fica, assim, é muito, muito poderoso, eu acho que a palavra é exatamente isso. Até voltar aqui, gente, só para vocês falarem. 3 meses vai transformar a sua relação com o dinheiro, você vai construir um planejamento para os próximos 2 anos da sua vida. Não mentir foi nada, não é? Né, Duda e Isa? Acho que no início ali, quando a gente faz aquele primeiro levantamento assim do que a gente gasta, é muito, muito doido. Eu fingia que não era comigo, né? E aí, quando você olha, tipo, eu gastei tal dinheiro com isso. Para mim, era muito fácil passar as coisas no cartão, assim. A Ana vai falar nos módulos da dor de gastar, né? Da dor do dinheiro, do quente, do frio. E aí você vai regulando. E aí é bem legal nas monitorias, pelo menos na nossa turma tinha todas as pessoas, sabe? Tinha a pessoa que gastava um pouquinho demais e tinha a pessoa que não comprava também, que acho que é o que a Isa comentou um pouco ali do caso dela, né? Eu era super da turma do eu mereço. A Isa já era mais um pouco mão fechada. Né? E eu acho que é legal também nas monitorias a gente conseguir participar e escutar um pouco do outro, sabe? Ver também que tem gente que também tá na mesma situação que você e gente que é 100% o oposto. A minha próxima etapa, mas eu vou pedir para as meninas falarem antes, até se vocês precisarem sair, né, Duda e Isa, que eu tenho algumas aqui dicas, conselhos para aproveitar ao máximo o planejando seus dinheiros. Mas eu queria escutar primeiro da Duda e da Isa. O que vocês dariam de conselho aí para quem está começando agora? Acompanhe o cronograma. Pode começar, Duda. Esse concordo 100%. Eu acho que quando a gente começa a fazer as aulas, primeiro é tudo meio nebuloso e depois, para mim, foi difícil mesmo, sabe? Foi assim... É difícil. Sofrido, falei com a terapeuta, foi difícil, assim, olhar a minha realidade de ver.
meu salário é ok, eu tenho um padrão de vida bom, mas eu não estava conseguindo realizar meus sonhos. E a única culpada disso acontecer era eu. Então, eu acho que, para mim, foi muito importante ter a mão da Ana quando eu precisei. E eu acho que o curso poderia ser só o módulo online, mas eu acho que conseguir aproveitar esses momentos com a Ana é muito importante. A monitoria em grupo, ela é bem legal para você conversar, trocar ideia. Algumas meninas dão algumas sugestões ali no grupo que você pensa assim, caraca, isso vai funcionar para mim. No meu caso, foram as caixinhas do Nubank. Alguém falou que usava e para mim funcionou super. Uhum. E aí, a monitoria individual tem alguns momentos bem delicados ao longo do curso. E aí, claro, é uma questão financeira, normalmente a gente não expõe isso. E aí, eu acho que tem uns momentinhos de desespero que você fala assim: o meu não vai dar certo. Tá todo mundo conseguindo fazer e essa minha parte aqui não vai dar certo. Esse meu preceito eu não vejo como desamarrar. E a Ana dá uma luzinha. Então, acho que essa seria a minha grande dica, assim, de realmente você aproveitar, seguir o cronograma ali que a Ana vai dando umas cutucadinhas na gente mesmo, é bem legal, para conseguir aproveitar esse momento, sabe? Vai chegar umas horas que vai ser muito difícil, que você vai ter que fazer tal exercício e vai ser chato, e vai ser ruim, e vai ser complicado, mas de você realmente se forçar. Por exemplo, a Isa comentou ali do planejamento. Para mim, o planejamento foi sofridinho de fazer, porque eu já realizei um sonho que foi meio atropelado, que foi comprar uma casa para mim. Então, eu não via muito sentido assim, beleza, vou planejar uma viagem sendo que eu estou endividada. Mas faz sentido, entendeu? Eu vou passar um tempo endividada, não faz sentido eu parar minha vida. Terminar de pagar, né? Do da cara, não dá para não fazer mais nada da vida. E aí seria um erro meu considerar que eu não vou fazer isso, sendo que eu vou, entendeu? Mas aí eu vou fazer sem o planejamento e vai ser muito pior. Uhum. E eu acho que são esse histórico que a Ana já sabe que vai acontecer. Por exemplo, o meu orçamento. Eu fiz o exercício do orçamento, um orçamento lindíssimo. E aí eu abri com a Ana falou assim, isso não vai funcionar, não tem como você gastar isso. E eu acho que, às vezes, é essa visão da Ana que dá uma salvada na gente, que é aquele momentinho que você fala assim, gente, não dá certo, planilha nenhuma funciona para mim, eu não consigo anotar meus gastos, que aí a Ana te dá uma alternativa que pode funcionar para você, sabe? Para mim foi assim. Show. Obrigada, Duda. Você, Isa, conselhos para quem está começando. Talvez eu sou um pouco repetitiva. Eu acho que a monitoria em grupo ela é muito importante para esse sentimento de, tipo, nenhuma experiência é individual, assim, porque cada um, às vezes, traz uma perspectiva, assim, que você nem consegue nomear, e aí alguém conseguiu, e aí você fica, nossa, é isso. Meu Deus, é isso. Legal. Então, tipo assim, isso é muito bom, assim, eu não consegui participar de todas, mas as que eu participei, isso me ajudou muito, porque às vezes eu tinha alguma agonia que eu não sabia dar nome, que eu não conseguia explicar exatamente o que acontecia, alguém falava antes de mim, e era um alívio, assim, até porque a gente começava a discutir. Aí, primeiro, né, aquela coisa de tipo, mais pessoas passam por isso e pensam que nem eu, e como melhorar isso, como soluções. Então, tinha alguém que já tinha feito isso, e aí conseguiu solucionar de algum outro jeito. Então, essas caixinhas do Nubank, ou então acho que a gente chegou em algum momento a discutir, por exemplo, se eu tenho duas contas, né, como que eu vou me pagando? Então, um é meu cartão de crédito, aí eu vou movendo o dinheiro de uma conta para outra como se eu estivesse pagando aquele cartão. Enfim, isso com certeza eu acho que ajuda muito com a experiência de depois de fazer os exercícios, assim, e até mesmo se você está tendo alguma dificuldade. E aí, para não repetir tanto que a Duda falou, que eu concordo que a monitoria individual é super importante, eu acho que sejam honestas com vocês e com a Ana. Ajuda muito. Tipo assim, realmente é uma sessão meio bem delicada, assim, porque às vezes eu acho que parece que é besteira você abrir algumas coisas, mas elas são chave para você conseguir entender aonde estão as dificuldades, assim. Então, ser honesta com você mesmo, do tipo, isso aqui eu não estou conseguindo, isso aqui não tá bom para mim. Ou, Ana, acho que foi a minha primeira mentoria particular com a Ana, que eu falei, Ana, meu orçamento não tá cabendo. Só que eu tenho esses dois problemas aqui que eu não vou resolver esse ano. Eu vou resolver só no que vem.
Eu Então, achei ótimo. e a gente vai ter Maravilhoso. como a gente vai fazer? Então, foi ótimo, porque a Ana, a gente fez, então tá bom, então vamos fazer 2 orçamentos. Um para esse ano, considerando esses 2 problemas que a gente tem, e o do ano que vem, que é o cenário ideal, que é onde a gente quer chegar. Porque às vezes é isso, assim, você ficar quebrando a cabeça, acho que principalmente para fazer o orçamento, assim, eu acho que é um dos exercícios mais, um pouco menos divertidos, assim, nesse sentido, porque você tem que começar a cortar coisa, e assim, aí você fica, Não vai dar olhar certo. para isso, não vai dar certo, não vai caber. E acho que a Ana já viu tantos cenários assim que ela vai fazendo, ela vai mexendo assim na planilha com uma fluidez, dá um alívio assim no coração. E é isso, tipo assim, isso aqui é muito importante para mim, eu não vou conseguir fazer isso. Então tá, então vamos tentar trabalhar até chegar lá. Então a gente tem 2 cenários, o ideal e o caminho até lá. Porque eu acho que às vezes também tem essa sensação de que é tudo ou nada. E aí esse talvez seja um conselho. A gente pode fazer um meio termo, né? Você tem um caminho até o tudo que passa pelo nada. Então, assim, como que a gente vai chegando lá aos poucos sem sofrer tanto? Então, acho que talvez seja isso, assim. Amei. Obrigada, meninas. Ótimos conselhos. Deixa eu ir para os meus, então, agora. O primeiro, gente, é o que até o Gabriel já falou, assistir às aulas, fazer os para-casas e tentar ao máximo respeitar os prazos. Porque, assim, né, assistir a aula não é por assistir a aula. No final de cada módulo, a gente está construindo um pedacinho do nosso planejamento financeiro. Né? Então, assim, é tudo bem prático. Tipo, você assiste às aulas, aí vai acender um tanto de coisa na sua cabeça, e depois você vai lá e vai amarrar isso na atividade. Então, cada para-casa, assim, ele é um pedaço do seu planejamento financeiro. Né? Então, não tem nem como a gente não fazer. E dos prazos, os prazos é mesmo para ajudar vocês a ir dando ritmo, porque é muito conteúdo. Geralmente, assim, você não consegue maratonar e falar assim, não, eu vou fazer 2 módulos num dia. Vocês acham que vocês conseguiriam, Duda e Isa? Assim, eu acho que não dá muito certo. Eu acho que as aulas a gente até, tipo, consegue assistir meio ali, né? Mas quando é o para casa, ele você tem que pensar, se dedicar. Eu acho que você quebra em pedacinhos bem pequenininhos. Mas tem alguns modos que nem a Isa falou, do de preceitos, que é tipo, o que você pensa lá dentro do seu coração sobre dinheiro, sabe? Uma coisa que às vezes você nem sabe que é aquilo, mas que de algum jeito tem aquilo para você. E aí eu acho que é uma coisa que, assim, não dá para você, sei lá, fazer isso sentada enquanto espera o ônibus, sabe? É uma coisa que dá uma mexidinha ali mais dentro. Eu quero falar, gente, que eu fiz e não recomendo, tá? Eu não recomendo, foi muito ruim, porque é bastante coisa para processar e é aquela coisa meio. Acaba o módulo, você precisa dar uma refletida, você vai indo de um para o outro assim, tipo, essas coisas vão se acumulando e, por experiência própria, você vai fazer isso, você vai ter que voltar na aula de qualquer jeito, porque você vai fazer o exercício, você tem que voltar na aula para olhar certinho como é que faz, ver algum conceito específico. Então, no final das contas, não vale a pena. Eu acho que esse... Vou falar, Duda. Eu ia falar que eu também tive dúvida, sabe? Tipo... vamos falar de novo do orçamento. No orçamento, será que eu coloco mais um tanto aqui ou um tanto aqui? O que eu gasto com isso? É uma coisa que você tem que tirar um tempo para pensar mesmo, sabe? Tipo, beleza. E aí acho que um tempo não só tipo, vou sentar 30 minutos na frente do computador, mas para mim foi muito importante nesses 3 meses ter esse para mim, a maior mudança foi o do orçamento mensal, de fazer o acompanhamento. E aí eu acho que de você tentar um mês e aí você ter o tempo para falar assim, este mês isso não funcionou. Ana, o que eu faço? Beleza, fui para o segundo mês. No segundo mês aquilo ajustou, mas agora eu encontrei esse problema aqui. O que eu faço com esse problema aqui? Me ajuda aqui. E aí eu acho que acompanhar, ter o cronograma, seguir o cronograma nisso, você tem um tempo para ver justamente onde você vai trancar, sabe? Não só, tipo, quando você lê um livro e aí você, beleza, aquele conhecimento está aqui, mas de você ir tentando falar assim, aqui deu problema, só um pouquinho. Essa já até linka com um dos meus conselhos, que seja proativa com suas dúvidas. Né, eu tô aqui para ajudar, tudo que vocês me perguntarem eu vou responder. Tipo assim, não tem uma coisa que eu não respondo, tem
tem comentário nas aulas, tem o nosso grupo no WhatsApp, tem conversa individual no WhatsApp, tem monitor em grupo, monitor individual. Então, assim, tem muito canal para dúvida, mas eu não tenho como eu adivinhar dúvidas. Então, vocês precisam ser proativas com as dúvidas de vocês, que aí eu vou correr atrás para ajudar e resolver. Que já vai também no Me Usem, né, que foi o que vocês falaram também, gente, estou aqui à disposição de vocês, assim, realmente tenho tempos ali na minha agenda que vai ser para tirar dúvidas de vocês, né, além dos monitores e tal, então, assim, estou à disposição, mas eu preciso que vocês me procurem, né, para eu saber onde é que eu tenho que ir. E pode falar, Duda? Eu ia falar da questão que você falou de te usar, por exemplo, a minha empresa fornece previdência privada. E aí é uma das coisas que eu nem sabia como funcionava, não sabia se fazia sentido ou não, e aí eu mandei para a Ana. E aí eu achei muito engraçado que a Ana falou assim, eu também não estou entendendo. E aí aquilo me deu um alívio, que eu falei assim, gente, não sou eu que sou burra, eles não estão explicando direito mesmo. E aí uma confusão. E aí a gente tirou algumas dúvidas e tal, a gente tá conversando ainda, mas assim, de realmente ter o tempo para analisar as coisas, né? Eu não sei muita coisa dessa parte de dinheiro, investimentos menos ainda, então eu nem sabia o que fazia sentido ou não. Eu acho que se fosse por mim, eu deixava o dinheiro da aposentadoria lá na conta corrente. Calma, Ana, não tá. Não, nós vamos investindo daqui a pouco, né, Duda? Daqui um pouquinho. Eu acho que esse que a Isa estava falando, né, Jesus, assim, mas é o tirar um tempo toda semana, assim, para já ir vendo as aulas com calma, né? Tipo assim, eu acho que 1 hora por semana vocês conseguem ir seguindo assim, tranquilo o cronograma. Eu ia. Diga, Isa. Vou falar. Não, eu ia falar que assim, realmente parece que às vezes, tipo assim, vai atrasando. De novo, tô falando por experiência própria. Vocês têm 2 alunas, né? Mas, tipo assim, uma modelo e uma que vem falar pela dor. E aí parece às vezes que você vai ganhar algum tempo vendo, tipo, mais de um módulo por semana, por exemplo. E no final você não ganha o tempo que parece que ganha. Tipo assim, é muito mais fácil você fazer um de cada vez, devagar, que você tem uma semana inteira para você. Tipo assim, se você tiver o dia e 1 hora para você fazer direto, mais fácil, mas você tem uma semana para você ir digerindo e fazendo devagarzinho, pedacinho por pedacinho, do que você ter que fazer mais de um. Você não ganha esse tempo, e aí quando você tem que parar para fazer mais de um módulo, você definitivamente não tem esse tempo. Que é parar mais de 1 hora, olhar para o exercício, tentar e tudo mais. Então, parece mais fácil acumular, mas de fato é mais fácil e rápido fazer uma coisa devagarzinho, uma coisa por semana. Assim. Esse era um dos meus aqui, assistir as aulas aos poucos, não deixar acumular. Porque exige esse tempo, esses 3 meses aí para vocês irem assimilando, aplicando as coisas, repensando. Então, e né? Passa rápido os 3 meses, né? Passa. Muito. Nossa, cada semana a gente já assusta. Tipo assim, gente, próximo módulo, vamos. Não, passa rápido mesmo. O próximo é ter coragem, que eu sei que muitas vezes vai ser difícil a gente olhar para o dinheiro, enfrentar medos, olhar coisas do passado, mas vale muito a pena. Então, assim, vocês terem coragem mesmo, né, de olhar, de encarar o que está acontecendo, mas que vai valer a pena. Outro aqui é um ambiente seguro, né? Vocês estão vendo, tanto que as pessoas já estão falando delas, assim, tipo, porque é assim mesmo. É um ambiente seguro, sem julgamento, sem preconceito, sem comparação. Quanto mais vocês se abrirem, assim, ao longo do processo, acho que mais a gente aprende todo mundo junto. Eu também me coloco muito vulnerável durante as aulas, eu conto tanta coisa da minha vida, né? E estou aqui também para a gente trocar, porque acho que quanto mais vulnerável a gente fica, mais a gente tem um espaço assim, né, de confiança, de troca mesmo, assim. Então, vocês ficarem bem tranquilos com isso. E eu acho que meu último é se divirta. Eu sei que algumas podem estar pensando que mexer com dinheiro é uma tarefa chata da vida adulta, que nós temos que só resolver isso, né, para seguir a vida, que é uma coisa que nós vamos ter que fazer sendo adultas. Mas eu tento deixar o mais legal possível, assim, e de que acho que dá para aproveitar e se divertir um pouco, assim, no caminho, e depois a relação, né, igual a Duda já estava falando, assim, de, beleza, eu olho, eu já sei o que eu posso, então, assim, que muda
de realmente ser uma coisa agora para vocês fazerem o que vocês querem fazer, né? Então, assim, vocês perceberem que ele pode ser legal e empoderador. Acho que é isso.